vereadores. Havendo número regimental sobre a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos às 18h01. Nesse instante, coloco em discussão e votação as atas da 7ª sessão ordinária e da 11ª sessão extraordinária. Existe algum vereador interessado em discutir as presentes atas? Não havendo, coloco em votação. Os vereadores que estiverem de acordo com as presentes atas permaneçam como estão. Aprovada as presentes atas. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos projetos protocolados nesta sessão. Balancete da Prefeitura, número 04/2018. A Comissão de Finanças. Projeto de Lei 09/2018, de autoria do Poder Executivo. As Comissões de Justiça e Finanças. Projeto de Lei número 10/2018, de autoria do Poder Executivo. As Comissões de Justiça, Educação e Finanças. Projeto de Lei número 011/2018, de autoria do Poder Executivo. As Comissões de Justiça, Saúde, Educação e Finanças. Projeto de Lei número 012/2018, de autoria do Poder Executivo. As Comissões de Justiça e Finanças. Projeto de Lei número 013/2018, de autoria do Poder Executivo. As Comissões de Justiça, Saúde, Educação e Finanças. Projeto de Lei Complementar 04/2018, de autoria do Poder Executivo. Eles encaminham depois? As Comissões de Justiça e Finanças. Projeto de Lei Complementar número 05/2018, de autoria do Poder Executivo. As Comissões de Justiça e Finanças. Não existe mais projetos protocolados. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos pareceres. Parecer em conjunto da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, em Comissão de Finanças e Orçamento. Exato parecer favorável acerca do projeto de decreto legislativo número 01/2018, de autoria deste vereador. A ordem do dia da próxima sessão, discussão e votação única. Parecer em conjunto da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, em Comissão de Finanças e Orçamento. Exato parecer favorável acerca do projeto de resolução número 02/2018, de autoria da mesa. A ordem do dia da próxima sessão em discussão e votação únicas. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, vai parecer favorável acerca do veto 01/2018, que dispõe sobre veto parcial do projeto de lei número 98/2017. A ordem do dia da próxima sessão em votação única. Parecer em conjunto da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Comissão de Finanças e Orçamento, Comissão de Saúde, Educação, Cultura, Lazer e Turismo. Exato parecer favorável acerca do projeto de lei número 101/2017. A ordem do dia da próxima sessão ordinária.
Não existe mais parecer protocolado nessa sessão. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura dos requerimentos. Requerimento 038, 2018, requer cópia do edital de licitação e do contrato definitivo firmado com a empresa vencedora do certame acerca do serviço de transporte público, que vigora pelos próximos 10 anos. De autoria do vereador Daniel da Rocha Martins. Em discussão, o presente requerimento. Se houver algum vereador interessado em discutir, esse é o momento. Não havendo nenhum vereador interessado em discutir, coloco em votação o presente requerimento. Os vereadores que concordam com o presente requerimento permaneçam como estão. Aprovado, oficia-se. Requerimento 39, 2018, requer informações sobre a ausência da bandeira de Atibaia, que ficava hasteada na ilha do Lago do Major, na Vila Thaís, de autoria da vereadora Roberta Barsotti. Em discussão, presente requerimento. Desculpa. Em discussão, o presente requerimento da nobre vereadora Roberta, que requer informação sobre a ausência da bandeira de Atibaia que fica hasteada na Ilha do Major, Vila Thaís, nesse município. Os vereadores que concordam com esse requerimento. Algum vereador interessado em discutir? Esta vereadora. 10 minutos com a parte. Esse requerimento dispensa qualquer explicação, todos sabem onde fica a bandeira do lado do Major, mas já fiz esse pedido ano passado, já fiz indicação, já reclamei que além de estar feio sem a bandeira, o mastro está todo torto, então estou fazendo um requerimento para ver se tem alguma providência a ser tomada para esse local. Só isso, senhor presidente. Obrigado. Mais algum vereador interessado a discutir o requerimento? Não havendo nenhum vereador interessado, coloque em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Aprovado, oficia-se. Não existe mais requerimento. Passo a palavra para o segundo secretário para que proceda a leitura da emenda e o autor das indicações. Senhora Presidente, gostaria de requerer ao soberano plenário a dispensa das indicações dessa noite. Coloco em votação o requerimento do segundo secretário. Existe algum vereador interessado em discutir o presente requerimento? Não havendo, coloco o presente requerimento em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovada a dispensa da leitura. Passo a palavra ao primeiro secretário para que proceda a leitura da moção. Moção 06-2018, apresenta a moção ao professor William Dourado pelo projeto Ginga Criança, que disponibiliza aulas gratuitas de capoeira às crianças e adolescentes de nossa cidade. De autoria do vereador Júlio César Mendes. A presente moção está em discussão. Existe algum vereador interessado em discutir? Este vereador. 10 minutos com a partes. Boa noite, senhora presidente, nobres pares, público presente. Quem não conhece o William, só para vocês, só para tornar público aí a todos, ele desenvolve um trabalho aí muito importante na nossa cidade, um projeto social chamado Ginga Criança, que leva a arte aí da capoeira em diversas regiões aí da nossa cidade, escolas municipais, estaduais, centros comunitários, na APAI. É um trabalho extraordinário aí, feito de forma totalmente voluntária. Ele já faz isso há mais de 15 anos na cidade. E merece aqui o reconhecimento deste vereador, desta Casa de Leis e da população da cidade. E
Gostaria de contar aí com o apoio dos nobres pares na aprovação dessa moção. Muito obrigado. Existe mais algum vereador interessado em discutir a presente moção? Este vereador. 10 minutos com a partes. Parabenizar o vereador Júlio pela moção. Conheço o trabalho do William, tenho um profundo respeito e admiração pelo trabalho que ele faz junto das crianças. Peço para assinar em conjunto e tenho certeza que é uma homenagem merecida. Autorizado, vereador. Para os demais também. Peço para assinar também em conjunto. Autorizado. Não havendo mais nenhum vereador interessado em discutir a presente moção, coloco em votação. Os vereadores que concordam com a presente moção permaneçam como estão. Aprovado, oficia-se. Não existe mais moções. Solicito ao primeiro secretário que informe se há algum vereador inscrito em tema livre. Nenhum vereador inscrito em tema livre. Pode, por favor, então. Não, eu estou assinando aqui. Esse vereador, então. Tema livre é 10 minutos, né? 10 minutos com a partes. Vereador Demilson Militão. Boa noite, presidente. Boa noite à mesa, aos colegas vereadores, ao público presente e àqueles que nos assistem online. Serei breve em minha fala, presidente. Eu só queria destacar aqui uma indicação de número de protocolo 558 de 2018, onde eu solicito ao Executivo a possibilidade de um estudo para a unificação dos números de telefone de emergência em nosso município. Pois hoje os municípios são obrigados a decorar uma variedade de números, entre SAMU, Guarda Municipal, Bombeiro, Defesa Civil, entre todos. Eu acho que se nós facilitarmos para a população um único número numa central, até mesmo dependendo da parte de informações da Prefeitura, acho que vai ser de grande ajuda à população e a todos. Eu mesmo, se eu tiver que ligar em algum setor, eu não me recordo o número de um leque que nós temos. Era somente isso para essa explicação. Obrigado, presidente. Existe mais algum vereador inscrito em tema livre? Vereador Daniel Martini. 10 minutos com a partes. Vereador Daniel da Rocha Martini. Boa noite a todos. Boa noite, senhores vereadores, senhora presidente, nobres pares da mesa diretora, todo o público presente, aqueles que nos assistem pela internet, muito boa noite. Para mim é mais uma vez uma alegria, uma honra poder estar nessa Câmara Municipal, dividindo a bancada com os meus pares, para discutirmos alguns problemas da nossa cidade, questões que têm assolado o município e gostaria de utilizar o tema livre hoje para falar de um assunto que eu sinceramente fui surpreendido essa semana e eu não sei quanto aos demais vereadores, mas normalmente quando nós estamos caminhando na rua, visitando especialmente alguns comércios, por conta de toda a discussão que nós temos tido a respeito de IPTU e tudo mais, o pessoal às vezes recebe a gente com o carnê na mão, né? E eu fui almoçar num restaurante no Estoril, na churrascaria, ali o restaurante do Gaúcho no Estoril, todos vocês conhecem, e conversando sobre o assunto, obviamente, ele me autorizou que eu falasse aqui na Câmara Municipal, reclamou do valor do IPTU, isso a gente vem discutindo bastante, mas me chamou a atenção que ele me apresentou um carnê de algumas taxas, tributos mobiliários que o comércio paga, e ele falou assim: Daniel, aumentou quase 90% o meu tributo mobiliário. Eu falei, mas como assim 90% do seu tributo mobiliário? O que aconteceu? E de fato eu demorei para conseguir processar e entender o que tinha acontecido. Pedi que ele me encaminhasse os documentos, ele me mandou o espelho dos carnês do tributo mobiliário. E inclusive os carnês estão aí, se puder projetar para o pessoal ver, ele me autorizou a mostrar isso, tá, gente? Então aqui são algumas taxas do ano de 2017, tem a taxa de alvará de licença ali, isso, esse aí primeiro, né? Total do carnê dava em torno de, se eu não me engano, 900 e poucos reais aí, né? 425 com 525, taxa de funcionamento, taxa de alvará, licença, localização, total dava aí 903 reais. E aí ele recebeu o de 2018, pode postar o 2018,
que veio no valor de R$ 1.660,55. E ele me questionou, ele falou, puxa vida, o que está acontecendo? Então, quer dizer, além do IPTU, agora nós tivemos mais essa surpresa com o valor dos tributos mobiliários. E aí eu peguei as fotos desse carnê, nós fomos atrás de explicações da prefeitura, e a origem desse aumento, deixa eu pegar aqui. Desculpem, eu esqueci de trazer a legislação. A origem desse aumento está num projeto que nós aprovamos nessa casa, no dia 2 de março do ano passado, quando o Poder Executivo mandou para a Câmara Municipal um projeto de lei que alterava a questão do pagamento dessas taxas no município. Esse projeto foi discutido e votado pela Câmara, foi aprovado por maioria dos votos, eu e o nobre vereador Ubiratã votamos de forma contrária, mas é um projeto que ele retira das micro e pequenas empresas as isenções que elas tinham em relação a algumas taxas, dentre elas as taxas de publicidade que havia no município. E depois de verificar e ir a fundo sobre o que se referia esse aumento, eu vi que as taxas que estão discriminadas no primeiro carnê, elas tiveram um aumento natural, de acordo com o valor da inflação, que não foi muito, mas o que é substancial, que não foi cobrado em 2017, foi cobrado em 2018, é a taxa de propaganda, que eles chamam, né? Fiscalização para propaganda. E aí que redundou nesse valor de R$ 1.660. Isso é oriundo de uma legislação do Poder Executivo, encaminhada logo no primeiro mês do mandato, do segundo mandato do prefeito Saulo, que retirou a isenção de microempresas e empresas de pequeno porte. Eu gostaria de passar o vídeo da minha explanação no dia da votação acerca desse assunto. Pode colocar, por favor. Existe uma legislação municipal que garantia isenção de pagamento de taxas e emolumentos para microempresas e pequenas empresas instaladas no município, principalmente referente a taxas de licenciamento, licença de localização, licença de funcionamento, serviço de expedição trabalhar de funcionamento e de fiscalização para concessão de licença para publicidade. Essas empresas eram isentas, e aí a prefeitura, eu quero parabenizar a prefeitura pela justificativa do projeto, né? Isso não quer dizer que eu sou a favor, mas olha, na última legislatura a gente passou um aperto aqui com justificativa, tudo mais, e poxa vida, quase 10 laudas de justificativa com pequena legislação. Então eu quero parabenizar a prefeitura por colocar, por respeitar a Câmara, por fazer os vereadores, dar todas as informações que os vereadores entenderem que está sendo proposto. Como eu disse, nunca vi, não concordo. E não concordo por uma razão muito simples. A prefeitura, o vereador Michel usou a palavra uniformizar o desconto de taxa, para não tratar talvez pessoas que são na mesma condição de forma diferente. Isso é verdade. Mas o problema é que estão uniformizando, botando a taxa para cima. Então, empresas que eram isentas do pagamento dessas taxas
Minuto. Essa foi a minha fala no dia da sessão, e eu busquei isso essa semana para realmente lembrar como é que foi conduzida essa votação na Casa de Leis. Eu acredito, e quero ser bem ponderado no discurso, a Prefeitura, ela precisa rever a sua política tributária municipal. E aí eu estou falando das questões do IPTU, que Vereador, é muito claro. Só um minutinho, só registrar que passou 10, aí pode Isso. ser como líder, tá bom? Muito obrigado. Então, um minuto só. A Prefeitura, ela precisa rever a sua política tributária municipal. Essa Casa de Leis, ela tem diversas limitações quanto à iniciativa para propor redução, isenções, uma série de coisas. Por isso tem que partir do Poder Executivo. O assunto do ano na cidade tem sido a questão do IPTU. Acredito que há um consenso, espero que tenha um consenso por parte do Poder Executivo, que a legislação do IPTU precisa ser revista. Ok? Além da questão do IPTU, nós temos outros tributos que estão sendo colocados e cobrados do cidadão, especialmente do comércio, do micro e pequeno empreendedor, da empresa de pequeno porte, que tem, vamos dizer assim, é quase que o copo está transbordando, aí é a gota d'água. Não vai dizer que, puxa vida, será que é por causa de R$600 então que um comércio vai fechar? Não, mas é a gota d'água, ninguém aguenta mais. Nós temos sido procurados rotineiramente pelo comércio, pelas pequenas empresas do município. As pessoas estão avisando, olha, eu estou baixando as portas. Eu falo assim, essa trava de 40% que o prefeito deu do IPTU foi ótima, sabe por quê? Porque eu consigo me programar para ir embora da cidade. Não, assim, esse ano eu pago 40%, no final do ano eu mudo minha operação para Perdões, eu vou mudar minha operação para Nazaré. Estão me oferecendo uma série de benefícios. E aí, assim, vamos para o outro lado também. Talvez esses benefícios que estejam oferecendo não sejam benefícios legais, ok? Não sei que tipo de benefício estão oferecendo, mas eu sei que existe uma série de limitações para o Poder Executivo para conceder benefícios para atrair empresas. Isso não é só aqui na região, acontece, tem guerra fiscal em nível nacional, vamos colocar isso, mas não estou nem falando de guerra fiscal, eu estou dizendo o seguinte, existe uma cidade na região, que é uma cidade de referência, que eu hoje reputo Atibaia a cidade mais forte da região Bragantina, superando inclusive Bragança, em termos de todos os índices, Atibaia praticamente supera Bragança. Isso é fruto de muito trabalho da administração pública, diversas administrações que trabalharam e conseguiram trazer Atibaia nesse patamar, com um monte de problema que a gente precisa resolver. Agora, o que a gente não pode é regredir. Quem move uma sociedade é o trabalho. O que move uma sociedade é o trabalho, é a geração de emprego e renda, não é a cobrança de tributo. E nós precisamos ter esse conceito. A prefeitura precisa entender, precisa estar disposta a discutir isso com a coletividade. Tenho certeza que quando essa legislação foi encaminhada no início do ano, em fevereiro, talvez não estava pronto na cabeça do secretário de Finanças nem do prefeito a nova cobrança do IPTU. Então, na cabeça deles, vai cobrar uma taxinha a mais aqui, ali. O cômputo dessas taxas, que eu dei o exemplo aqui do comércio, na somatória geral dá 700 mil reais de arrecadação a mais para a prefeitura, não muda nada no orçamento da prefeitura. Agora, para o pequeno comerciante muda muito, afeta muito para o pequeno comerciante, mais uma taxa, mais um aumento no valor de IPTU. Então, vai somando as coisas, fica inviável o desenvolvimento da atividade econômica no município. Nós temos que entender que a cidade não vive só de grandes comércios, de grandes empresas, que talvez uma taxa de publicidade não faça nem cócega. A cidade vive dos pequenos comerciantes, das pequenas lojas. Nós precisamos ter essa sensibilidade. Volto a dizer, não quero jogar pedra no telhado do vizinho, né? Não foi o governo do Saulo que instituiu essas taxas, não foi. Longe disso.
Essas taxas foram instituídas lá, acredito que antes de 2008, né? Mas a lei da microempresa de 2008 dava isenção para micro e pequenas empresas e empresas de pequeno porte, entendendo um cenário econômico. Em 2017 veio e retirou-se essa isenção e tem causado muito transtorno ao comércio e à pequena indústria. Então fica aqui, eu uso a tribuna hoje em nome dos comerciantes, fui procurado por eles, me deram autorização inclusive para falar o nome, para mostrar o carnê deles para toda a cidade, para entenderem o que está acontecendo. Precisamos trabalhar em prol do comércio e da indústria da nossa cidade. Obrigado, senhora presidente. Existe mais algum vereador inscrito em tema livre? Vereador Michel Carneiro. 10 minutos, vereador Michel Ramiro Carneiro. Boa noite, nobres vereadores, público presente e aqueles que nos acompanham pela internet. Eu vou falar até porque fui citado no vídeo, referente a essa questão dessa tributação, né? Acho que precisava até mostrar a minha parte do vídeo para que todos relembrem a discussão melhor sobre essa questão desse projeto de lei em específico que a gente votou ano passado. O Daniel, na fala dele no vídeo, até relembra que a proposta era de uniformizar as empresas. E acho que aqui todos os colegas conseguem lembrar que a gente votou essa proposta de lei porque na lei anterior apenas algumas empresas tinham a isenção. Então, se eu não me engano agora, eu peço desculpa porque faz bastante tempo, mas se eu não me engano, apenas 30% das microempresas da cidade que eram beneficiadas com a isenção. O que a gente fez na proposta de lei? A gente passou um benefício para todas as empresas. Então, tiramos a isenção desses 30% que tinham, eu não lembro exatamente o número, mas era um número pequeno. A gente retirou a isenção desse número e a gente passou a dar um desconto para todas as empresas. E era um desconto aí para praticamente 70% das empresas. Se eu não me engano era isso, eu não lembro bem o número. Eu sei que eram poucas empresas que tinham isenção e grande parte pagava de forma integral, e com o projeto de lei que a gente aprovou, que a gente uniformizou, todas as empresas passaram a ter desconto. Então foi isso que foi votado. Então se a gente for em outras microempresas, a gente vai trazer o carnê aqui e vai apresentar o carnê que houve redução. Porque essa empresa, de grande parte dessas empresas, ela pagava o valor total e passaram a ter desconto com essa legislação. Então acho que é importante a gente relembrar o assunto. Tá certo que a gente foi pego um pouco de surpresa aqui, a gente já discutiu isso ano passado, o nobre vereador quis levantar isso novamente, a gente não tem os dados corretos aqui da quantidade de empresa, mas eu lembro assim, com clareza, de que a gente uniformizou e que todas as empresas passaram a ter um desconto com aquela legislação. A outra questão também que eu queria assim, levantar é que é muito fácil subir na tribuna e de uma certa forma apontar uma responsabilidade de que é necessário fazer reformulação tributária, quando na verdade, quando tem a oportunidade de fazer, não faz. Eu quero dizer para vocês, se por favor deixar eu terminar, eu quero dizer para vocês, por exemplo, que a gente fala da questão do IPTU, de que houve um aumento considerável para uma parcela da população, mas quando a gente fez a discussão da lei orçamentária, na lei orçamentária a gente fez a previsão do orçamento de acordo com essa expectativa de receita na aprovação do IPTU. Então, quando vem um vereador aqui falar que o IPTU precisa reduzir, ele precisa pegar no orçamento e apontar para a população aonde que nós vamos fazer corte. Teve vereador que disse aí, algumas semanas atrás, de que a alíquota, por exemplo, de forma irresponsável, deveria ser de 0,4. Só que quando foi governo, não apresentou uma alíquota de 0,4, pelo contrário, apresentou proposta de aumento tanto quanto a proposta apresentada pelo governo municipal. Inclusive teve vereador aqui que votou de forma favorável e que agora votou de forma contra. Mas eu não quero ficar aqui fazendo uma caça às bruxas.
Eu só quero trazer a discussão para a sociedade no sentido que é muito lindo a gente ficar fazendo discurso banal, discurso que a população quer ouvir, nós vamos reduzir o IPTU, mas nós não apresentamos no orçamento onde que nós vamos resolver. Quando faz uma alíquota, por exemplo, quando faz uma proposta de alíquota de 0,4, a gente tem uma alíquota de IPTU hoje que em média é de 0,8, 0,9. E a expectativa de receita com essa alíquota é de 137 milhões de reais. Quando faz uma proposta de alíquota de 0,4, nós estamos falando para a população de que nós vamos reduzir a expectativa de receita pela metade. Aí eu falo, aonde que nós vamos cortar isso? Eu não tenho problema nenhum em discutir. Eu não tenho problema nenhum em discutir. Eu não tenho problema nenhum em discutir a redução. Eu quero deixar isso bem claro para a população. É isso que a população quer? Nós vamos reduzir o IPTU? Não tem problema. Então vamos discutir a redução. Só que para reduzir o IPTU para 0,4%, para reduzir o IPTU para 0,4%, a gente tem que ter a consciência de que nós vamos reduzir pela metade a expectativa de receita, e aí nós vamos ter que discutir junto da população onde que nós vamos fazer o corte. E aí nós vamos fazer junto. Porque é muito lindo fazer o discurso, mas não apresentar a solução. É fácil ficar atacando a pedra, mas na hora de apresentar a solução não apresenta. Eu quero dizer para a população que hoje eu estou falando, só um minuto por gentileza. Eu quero dizer para a população, que hoje eu estou falando, porque eu estou sentindo aqui que eu tenho a oportunidade de falar isso de uma forma séria. Eu, por exemplo, eu tenho a ideia e gostaria muito de fazer reflexão desse projeto de lei que a gente aprovou. Eu peço só um minutinho, só deixa eu terminar e depois vocês podem fazer a explanação que vocês acharem. Eu quero, por exemplo, quanto à questão da isenção, eu conversei isso até com o nobre vereador Daniel Martini, quanto à questão da isenção, eu acho que a gente precisa fazer uma reflexão do que realmente se efetivou. Por exemplo, imóveis com munícipes que têm mais de uma propriedade que tiveram isenção, eu acho que a gente precisa refletir sobre o assunto. Algumas empresas que tiveram a isenção, alguns comércios, alguns escritórios de advocacia, alguns comércios que a gente entende que tem a condição de fazer o pagamento do IPTU e que a gente fez a isenção, a gente precisa refletir sobre esse assunto. E eu quero fazer essa reflexão, mas tem que descer no palanque para fazer. Tem que discutir isso de forma séria, tem que apontar no orçamento onde que a gente vai resolver. Agora não adianta ficar fazendo um discurso bonito para o povo e não resolver o problema do povo. Até porque quando teve a oportunidade de resolver, não resolveu. Eu estou aqui à disposição para discutir, mas desde que desça do palanque, é isso. O senhor me concede uma parte, nobre vereador Michel? O senhor me concede uma parte? Eu gostaria apenas de, em primeiro lugar, sobre a legislação das taxas, eu não coloquei a fala do senhor no vídeo porque eu não quis expor qualquer outra situação. O argumento que o senhor fez está correto, então, por favor, não entenda mal, né? Eu só não coloquei, o vídeo eu coloquei da minha fala, assim como eu não coloco fala de ninguém, não vou pegar vídeo da fala alheia para colocar. Quem quiser se manifestar, faça como o senhor fez, tá? O senhor, exatamente, o senhor repetiu a argumentação que o senhor fez no dia da sessão aqui, dizendo que a legislação ela buscava trazer uma isonomia, porque apenas algumas empresas eram isentas e boa parte pagava as taxas. Então, o que o governo fez? Fez uma questão de tratamento igualitário, todo mundo passa a pagar com 20% de desconto. E o que eu disse na minha fala é o seguinte: eu acho ótimo tratar com todo mundo de forma igualitária. Agora faz o seguinte, dá isenção de taxa para todo mundo, porque 700 mil reais no orçamento da prefeitura, num orçamento de mais de 500 milhões, o que é 700 mil reais num orçamento de mais de 500 milhões? Então, não é nada. Daniel, dá isenção. Eu repito, você está na minha parte, eu repito. Tudo bem, onde que nós vamos cortar? Apresenta onde que vai cortar. Ah, tá, não, peraí. Se você falar, apresenta, nós vamos reduzir o IPTU, peraí. Nós vamos dar isenção, mas nós vamos cortar da onde? Peraí, Michel. Então, assim, aí é o seguinte,
Nobre vereador, aí eu vou, então ok, só para deixar claro essa questão. E não dá para se eximir da responsabilidade, porque o orçamento passou aqui e você aprovou o orçamento do governo com a expectativa de receita com base nesse projeto que você criticou hoje e com base no projeto do IPTU. Vamos lá. 1 minuto, vereador. Okay. Michel. Eu que tô numa parte do Michel, vamos lá. Então assim, primeira coisa, em relação à fala, o que você disse, estou colocando aqui de forma muito transparente minha opinião e foi a minha opinião do ano passado. Então, acho que tinha que dar isenção para todo mundo, ponto. Questão de elaboração de orçamento, toda vez que vem orçamento aqui, eu digo, a responsabilidade de fazer orçamento e de implementar plano de governo é de quem recebeu o mandato para isso. Ponto. Eu não faço emenda no orçamento, eu não corto verba no orçamento, porque eu respeito a vontade das urnas. Quem colocou foi lá. Quem está fazendo lambança na administração da cidade é o Poder Executivo. Não tem capacidade para administrar, não vem transferir a responsabilidade de fazer orçamento para o vereador. Não é responsabilidade do vereador de fazer orçamento, meu amigo. Nós estamos fazendo o que aqui? O prefeito tem que entender, Tempo Michel, de 10 que a minutos época é de encerrado. vacas magras, então ele tem que fazer corte no orçamento, ele tem que apresentar soluções e a Câmara avalia o que ele quer apresentar. Não posso Tempo eu ir dizer onde é que eu vou cortar a verba. encerrado, vereador. Não vou eu dizer que tem que cortar a verba da educação, da saúde e tudo mais. Não tem o menor cabimento isso, né, vereador? Então, por favor, vamos discutir, é o que o senhor falou, vamos descer do palanque e vamos discutir corretamente. Agora, desse tempo, desculpa, me excedi. Como líder do governo. 10 minutos. Eu só vou insistir que a gente manda o orçamento aqui, que é para a gente fazer a discussão. Se a gente não tem a condição de fazer a discussão, como o nobre vereador está dizendo, vamos fechar a Câmara. A gente não serve para nada. É isso que ele está reconhecendo, que eu não concordo. Eu concordo que a gente tem sim que fazer a discussão. Agora, tem que apontar de forma concreta. Não adianta jogar a responsabilidade para o outro, porque é uma discussão que nós temos que fazer junto da sociedade. É uma discussão de todos os vereadores, dos 11 vereadores. E o valor do IPTU hoje é o que está, porque todo mundo votou favorável no orçamento. E ninguém pode se eximir dessa responsabilidade. Existe mais algum vereador inscrito em tema livre? Vereador Beatan. 10 minutos com a parte. Boa noite a todos. Vejam bem, mais uma vez cai para essa casa a responsabilidade, entendeu, de resolver os problemas, principalmente agora dos tributos, né? O que a gente vê, o que o Daniel sente na rua, eu também sinto. O comércio está sufocado. O comércio está sufocado e eu estou vendo que não existe nenhuma política para recuperar esse comércio. Sabe? Parece um muro de lamentações aqui, já falei isso uma vez. Sabe? O comércio está sufocado. E o tempo está passando, nós já estamos entrando no mês de abril. O tempo está passando e nós estamos vendo essa discussão aqui. Sabe? Joga-se culpa em governos passados. Eu acho que não tem nada a ver com o governo passado. Sabe? Tem que ver a situação em que o país se encontra, a situação que a cidade se encontra. Agora, dizer que o IPTU acima de 100% de reajuste é normal? Não é normal, senhores. Eu estou citando 100%, mas tem gente com 200%, a gente já discutiu isso, parece que é um assunto que aborrece, sabe? Mas não tem jeito. A impressão que dá é que nós somos, entendeu? Nós somos o travesseiro do executivo. Sabe? Nós estamos lá, na consciência do executivo. Eu acho que isso vai à metade do ano, vai até o final do ano. Por quê? Porque não tem formas, senhores. Vejam bem, o secretário de Finanças nosso aqui é de fora de Atibaia. Ele não é de Atibaia. Entendeu? Ele não anda no comércio por aí, pela cidade, para saber. Não adianta vir com um currículo de não sei da onde, apresentar aqui uma característica de um bom administrador. Não adianta, senhor. Eu já discuti isso. Atibaia é uma cidade com mais de 100 mil habitantes, tem que resolver os problemas dela. Olha, nós temos aqui o Lucas, da cidade. Não quero puxar o saco do Lucas, mas é um menino que a gente admira, por quê? E é um tremendo de um investidor da cidade. Ele veste a cabeça pela cidade, Daniel. Entendeu? Então, nós podemos ter vários investidores. A Santa Casa é administrada por gente de fora.
A gente não consegue fazer nada na Santa Casa, senhores. O máximo que a gente consegue é uma informação ou outra lá, porque são pessoas que administram para a gente de fora, dando a impressão que nós somos um bando de incompetentes. Agora, o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo o comércio no sufoco. E essa casa aqui de braços cruzados e não abaixa. Não abaixa. Não, sabe, não faz com que o comércio reaja. Qual a solução? Enquanto que cidades vizinhas estão apresentando ofertas, estão apresentando soluções para que o comércio não vá a pique, nós estamos regredindo, o tempo está passando, sabe? Insiste em dizer que os impostos que aí estão são corretos, é uma teimosia enorme, é uma burrice extrema. Não, por quê? Não adianta dizer que tem que ser a pau, como se está se fazendo aqui. Ninguém quer ceder, senhores, ninguém quer ceder. Vocês já perceberam isso? Enquanto isso, eu queria saber, Michel, como é que está a arrecadação do IPTU? Está todo mundo pagando? Eu queria saber isso, vamos fazer... Eu tenho essa informação. Entendeu? Eu tenho essa informação. As pessoas estão pagando? Está dentro da previsão orçamentária, e na inadimplência está de 10%, como foi nos últimos anos, aí na década. Eu tenho essa informação, está pagando. Então, por isso que eu falo mais uma razão. Vem aqui e apresenta a argumentação fora de dados. Fala, o povo não vai pagar. Aí você pega o orçamento e está pagando. Então, desculpa, então é uma meia dúzia de comerciantes que está reclamando à toa. Então. Uma parte. Não acho que os comerciantes estão reclamando uma toa. E eu disse aqui que eu estou disposto a fazer uma reflexão. Só que nós temos que fazer uma reflexão séria. Quando a gente fala de fazer redução de IPTU, não tem problema nenhum, mas nós vamos ter que discutir onde nós vamos cortar, Biratã. É só isso. Não dá para nós pegar o microfone aqui e ficar falando pro povo assim. Porque é lindo, eu queria falar também. Tá tudo errado, vamos reduzir. Tudo bem, vamos reduzir, mas nós vamos cortar onde? Tem que ser honesto. Não pode agir com falta de honestidade intelectual com parte da população. O comerciante aí está sofrendo e a gente entende o sofrimento por parte do comerciante, então vamos ouvir o comerciante e vamos fazer a reflexão de forma correta, mas desce do palanque e vamos discutir aonde que nós vamos cortar. Porque não dá para falar só que nós vamos reduzir, sem falar onde que nós vamos fazer corte do orçamento. Eu não tenho problema nenhum de fazer essa reflexão, e eu quero fazer essa reflexão, e o meu gabinete está de portas abertas. Eu quero dizer aqui, que eu disse na minha fala anterior, de que eu acho que tinha que fechar a Câmara, não é porque eu discordo do posicionamento do novo vereador Daniel. Eu entendo que a gente tem aqui, sim, a responsabilidade de discutir o orçamento, sim. Manda para casa aqui, porque é nossa responsabilidade. Se a gente não tem essa responsabilidade, é nesse sentido que eu disse, vamos fechar a Câmara então, porque essa é nossa responsabilidade, é só nesse sentido, vereador. Agora, eu entendo a posição por parte dos comerciantes, eu estou aqui disposto a fazer a reflexão, mas nós vamos discutir aonde que nós vamos cortar. Se a gente não fizer a discussão de onde que vai fazer o corte, a gente só está falando palavra bonita que o povo quer ouvir, mas nós não estamos discutindo um assunto de forma séria. Bira, você me concede uma parte, Bira? Me concede uma parte? Nobre vereador Michel, o que o senhor está pedindo para mim é responsabilidade do Poder Executivo. Básico, simples. Discutir orçamento? Claro que a gente discute. Agora, determinar aonde que vai fazer corte, responsabilidade do gestor público. Quer ser prefeito? Se candidatou, foi prefeito, venceu a eleição na urna. Tem que fazer gestão em época de vacas magras. Não apenas aumentar a carga tributária da população, porque os custos da administração aumentam. Quer discutir onde vai cortar? Tem que discutir, ele tem que mandar a proposta de onde ele vai cortar. Eu não posso, o senhor não pode, eu não posso, ninguém pode fazer a discussão não é com o prefeito, a discussão é com a sociedade. E nós estamos aqui representando a sociedade, Daniel. É lógico que é nossa responsabilidade. A responsabilidade é nossa, sim, eu não me eximo dessa responsabilidade. Eu estou falando para a população aqui, ó. Ó a câmera, por gentileza. Roberto. Eu estou olhando na câmera, no olho da população, e eu estou falando que essa responsabilidade do IPTU, ser esse valor na cidade hoje, é minha sim. Eu não me eximo dessa responsabilidade, é minha. Eu votei nesse projeto para ser assim. E eu estou aqui, olhando no olho do povo, com clareza e com o coração aberto para a gente fazer a discussão, para fazer a redução. Quem se exime da responsabilidade só faz discurso de que
sem achar uma solução para a cidade. Só fica fazendo discurso. Essa responsabilidade é dos vereadores, sim. Eu estou disposto a fazer. Presidente, questão de ordem, presidente. Eu gostaria só de terminar uma parte, né? Presidente, questão de ordem. Eu queria recuperar o meu espaço aqui. Eu acho que não é dessa casa, como o Daniel falou, mostrar onde que tem que cortar, senhores. Nós não somos administradores da cidade, nós somos legisladores. Entendeu? É bem claro isso, é o executivo que tem que apresentar. Agora, eu acho que o comércio está no sufoco, eu volto a falar sobre isso, e ninguém está dando bola para isso. Sabe, ninguém está dando bola, existe uma teimosia enorme, entendeu? É como a Nercy falou aqui, que ensina então o comércio a reagir, aprender como é que se administra, como é que se ganha dinheiro, que se abra novas oportunidades de trabalho. Eu sou médico, tenho assistência médica, porque eu estou observando o seguinte: cada dia que passa, eu estou percebendo a falta de pacientes. Aí eu vou saber o que aconteceu. Eu falo, pô, será se eu estou... Foram mandados embora, senhores, demitidos das empresas e perderam os convênios médicos. Então nós vamos esperar o quê? Nós vamos esperar que aconteça um caos na cidade e que essa teimosia que aqui está persista? Quer dizer, se o Michel topa em conversar, ele que converse com o executivo e faça uma revisão nesse IPTU, faça uma revisão séria, resolutiva. Não estou pedindo aqui, como ele diz, vamos fazer discurso, 1 minuto, vereador. Abaixe, como líder do PV, abaixe o IPTU. Nós não estamos em campanha política. Quando chegar a campanha política, a gente vai estar preparado para isso. Sabe? Nós não estamos em campanha política. O nosso discurso hoje não é de campanha. Eu não estou apoiando deputado nenhum, não estou apoiando presidente, não estou apoiando ninguém. Então, eu não estou em campanha política, senhores. O que eu estou é numa campanha para se tornar uma sociedade justa, para que uma sociedade tenha qualidade de vida. Essa é a principal função de um vereador. É ele fazer leis para que essas leis tenham qualidade de vida na população. E que a gente tenha, que a gente tenha uma discussão sobre os tributos no município, porque o caos não seja instalado nessa cidade. Entendeu, senhores? Muito obrigado, presidente. Existe mais algum vereador inscrito em tema livre? Nenhum vereador inscrito. Existe algum vereador inscrito em explicação pessoal? Vereador Daniel Martins. Vamos lá. 10 minutos com a partes. Eu não quero que Desculpa, sem a partes. Não quero que fique uma discussão sem sentido nessa casa e também que se leve uma informação incorreta à população. Fazendo um parênteses, eu quero cumprimentar o vereador Lucas, presente aqui. Muito obrigado pela presença. O vereador Lucas, secretário de Segurança Pública. E como diversas vezes eu já fiz da tribuna, quero mais uma vez aqui elogiar e parabenizar pelo trabalho. Antes à frente da Secretaria de Trânsito e agora a Secretaria de Segurança Pública, o Gabinete de Gestão Integrada, um avanço ao nosso município. Para aqueles que acham que a gente só critica a Prefeitura, estou aqui publicamente elogiando o trabalho do Lucas à frente da Secretaria. Acredito que tem feito um excelente trabalho aí. Obrigado pela presença, Lucas. Voltando à questão específica de gestão de administração pública. Não podemos confundir a população. Vamos deixar muito claro, quem propõe, quem faz gestão de orçamento, quem executa orçamento, quem implementa política pública é o prefeito. Ponto. Eu não posso, como vereador, virar e vou fazer o seguinte, vou tirar 100 mil reais lá da secretaria do secretário Lucas, vou tirar 100 mil reais da segurança pública e vou passar para o RH ou vou passar para a mobilidade urbana. Eu não posso fazer isso. Eu, como vereador, não posso fazer isso. Vício de iniciativa. Quem detém a capacidade e foi eleito para isso é o prefeito. Quando diz que o vereador tem que apontar aonde vai cortar, quer transferir a responsabilidade. E essa transferência de responsabilidade me preocupa. Me preocupa, sabe por quê? Porque demonstra que o prefeito não sabe onde tem que cortar. Que está desesperado para vir um salvador da pátria e dizer o que tem que fazer com a administração e com a gestão pública. Aí me preocupa.
que a administração está sem norte. Se não sabe como gerir a máquina e precisa ficar ouvindo sugestão de vereador, para. Se quiser que outro grupo político administre a cidade, então na próxima campanha que faça campanha inclusive para esse outro grupo político administrar a cidade. Porque esse discurso é um atestado de que não conseguimos administrar a cidade em um momento de crise. Não consigo fazer gestão na escassez e tenho que aumentar imposto para conseguir bancar os gastos públicos. Então, vamos lá, né? Parcimônia nas colocações, eu tento ser sempre muito ponderado. Não gosto de invadir competência do Poder Executivo, não faço isso. Inclusive, fui elogiado pelo vereador Michel diversas vezes publicamente por essa postura quando nós votamos orçamento. Que eu digo que eu não vou ficar fazendo emenda orçamentária para o Poder Executivo, porque eu entendo que recebeu mais de 30 mil votos da população para administrar a cidade, tem legitimidade para isso e tem que implementar o plano de governo. Agora, o plano de governo tem que implementar de acordo com regras constitucionais, regras tributárias, de direito constitucional e de direito tributário. Existem princípios que devem ser observados. E aí é o que nós não vemos na questão da taxa da sobretaxa do IPTU na cidade, né? Essa questão das taxas aqui, que nós discutimos, eu falei hoje, eu disse no vídeo, não tem inconstitucionalidade, tem uma questão de visão de administração pública sobre a taxa. Entende que é um momento de arrochar o comércio, eu entendo que é um momento de aliviar o comércio. Uma parte que pagava cheio teve desconto de 20%, tá, e a outra parte que não pagava? Começou a pagar 80%, então isenta todo mundo. Está difícil para todo mundo? Vamos estimular que o comércio gere renda, gere emprego, que mais pessoas possam conseguir movimentar a economia, e aí a prefeitura vai arrecadar indiretamente com os impostos que você tem sobre a movimentação financeira da sociedade. Agora, desculpa, né? O prefeito tem que ter consciência disso, tem que estar bem assessorado para isso, né? Dizer que é responsabilidade do vereador resolver os problemas da cidade? Pera lá, queria que fosse, vereador Michel, queria que fosse. Queria ter legitimidade essa casa para a gente propor uma nova legislação do IPTU. Nós propomos, queria que fosse. A gente propor, aprovar e o prefeito implementar. Queria ver se vem veto do prefeito com a legislação que manda colocar o itinerário do ônibus na porta do ônibus e essa Câmara unida derrubou o veto. Se vem veto disso, quiçá veto de matéria tributária. Gente, por favor, né? Quiçá esse vereador fazer um projeto, uma emenda orçamentária dizendo que vai cortar a verba da saúde, cortar a verba do esporte, cortar a verba da infraestrutura. Pô, peraí, né? Vamos manter um discurso de forma lógica, de forma coerente. Dizer que é irresponsável quem pede redução do IPTU, alíquotas menores, se obedecer princípio constitucional é sinônimo de ser irresponsável, então eu sou o maior de todos. Porque a única coisa que a gente pede é vamos obedecer os princípios constitucionais para a tributação da população. Não está fácil para ninguém, também não está fácil para a administração pública. Agora, tem que entender que não é aumentando impostos que nós vamos resolver os problemas da cidade. Então, de forma muito tranquila, quero deixar essa minha colocação aqui, para que o Poder Executivo, mais uma vez, se sensibilize diante de toda essa situação, para que possamos construir, né, propostas que tem que ter a iniciativa do prefeito, ele que tem que apontar a solução, foi eleito para isso, e aí essa Câmara avalia se é viável ou se não é viável. Agora, tudo que ele encaminha para cá, na opinião da maioria, é sempre viável, né, ao contrário do que eu penso. E por fim, a argumentação de que aprovou o orçamento, então a responsabilidade pelo aumento do IPTU é nossa, meu Deus, aí é chamar o urubu de meu louro. Bira, daqui a pouco vão dizer que a culpa é sua do aumento do IPTU na cidade, porque você aprovou o orçamento. O que tem a ver uma coisa com a outra, cara? O orçamento tem a previsão orçamentária de arrecadação. Essa previsão é feita com base numa legislação inconstitucional que a maioria aprovou. E isso vai para o orçamento, mas continua sendo uma previsão, porque o orçamento pode ser feito ou não. O que está no orçamento em termos de arrecadação para o ano seguinte é previsão, é mera previsão. Pode ocorrer ou não. Pode acontecer de ter uma queda astronômica da arrecadação ou não. Pode ser que o governo federal não faça os repasses da forma como deveria, como aconteceu o ano passado, e você ter que ajustar o orçamento no decorrer do ano. Agora, dizer que é responsabilidade do vereador que aprovou o orçamento em meio do IPTU, o aumento do IPTU,
não dá para discutir nesse patamar. Com todo o respeito, nobre vereador Michel, acredito que a gente tem mantido um bom diálogo, os debates têm levado à construção, mas nesses termos eu discordo, eu acho que não dá para continuar a discussão. Obrigado, senhor presidente. Uma parte, vereador. É só no caso de emenda ao orçamento, acho que o vereador está um pouco enganado, porque quando o orçamento entra na casa, a gente tem até um prazo para entrar com a emenda no orçamento. Até este vereador já fez emendas no orçamento, tanto no ano de 2016 para 2017, eu tirei um orçamento da Câmara Municipal e passei para o esporte. Dando um exemplo. Talvez eu tenha me expressado mal. O que eu quis dizer é o seguinte, explicando a colocação a emenda, muitas vezes o vereador indica uma verba em acordo com o Poder Executivo, vou fazer uma emenda aqui, vamos colocar para cá, às vezes é feito isso. Agora, corte, a gente não faz. Né? Nunca vi vereador fazer corte no orçamento. E nem emenda, tirando verba daqui, colocando verba para lá, eu sugiro porque eu respeito o prefeito que tem legitimidade conquistada na urna para administrar a cidade de acordo com o plano de governo. Então, como eu não vou lá conversar com ele e falar, vamos fazer uma emenda aqui ou não, eu nunca fiz emenda. Agora, emenda para cortar, para dizer onde é que vai ter que cortar o orçamento para baixar o IPTU, peraí, né? Então, o prefeito tem que mandar tudo isso para a Câmara, a começar pelo IPTU, que não deveria ter sido aumentado. Né? E isso eu me manifestei sempre de forma contrária. Vamos deixar isso às claras a toda a população. Obrigado, presidente. Existe mais algum vereador inscrito em explicação pessoal? Vereador Michel Carneiro. 10 minutos, com a partes. Eu vou tentar ser breve, porque eu acho que ficou bem claro aqui meu posicionamento. Continuo com a mesma posição, não me eximo da responsabilidade de fazer a discussão orçamentária. E eu continuo acreditando que é irresponsável quem faz a sugestão de redução do IPTU e não aponta no orçamento onde que nós vamos reduzir. Eu não posso apontar no orçamento, eu não tenho essa legitimidade, mas eu faço a sugestão de fazer a redução do IPTU. Então, para um ponto é possível fazer o apontamento daquilo que é de legitimidade do Poder Executivo. No outro ponto, que é para fazer a discussão, para chegar naquela conclusão que ele está falando que precisa ser feita, aí se exime da responsabilidade. Então eu continuo aqui no meu posicionamento e não me eximo da responsabilidade de fazer a discussão orçamentária. Essa discussão é nossa sim, a responsabilidade do orçamento é nossa sim. Quando a gente fez a discussão do orçamento, lá estava previsto a previsão orçamentária do IPTU, de acordo com a aprovação da legislação do IPTU. Aliás, eu lembrei agora aqui, nobre vereador, o senhor fez essa pergunta na audiência pública para o secretário de Finanças. O senhor fez essa pergunta para o secretário de Finanças. Na audiência pública, o senhor perguntou para ele se o Fomplata, se aquela legislação que a gente estava aprovando, se aquilo já estava na expectativa de receita do orçamento. É por isso que eu falo que é uma consequência lógica, quem aprovou o orçamento, aprovou de uma certa forma o IPTU, porque aprovou aquele orçamento que a gente sabia que a gente ia aprovar, aquela expectativa de receita que a gente ia aprovar. É por isso que é uma lógica, não consegue se eximir da responsabilidade disso. Fala de uma forma brilhante, tem um profundo respeito e admiração pelo nobre vereador Daniel, fala muito bonito, de uma forma eloquente, né? Fala de uma forma inteligente, é muito inteligente no posicionamento, mas também faz todo um malabarismo aí para se esquivar da responsabilidade de tratar a questão tributária da cidade. É nesse sentido só que eu fiz meu posicionamento aqui, continuo deixando meu gabinete de portas abertas para os comerciantes e para a população, para a gente fazer uma reflexão sobre a questão do IPTU. O projeto anterior para mim a lei anterior estava desequilibrada, principalmente em razão da trava que foi feita em 2013, a lei estava totalmente desequilibrada, aquela lei que era aplicada, ela era injusta, os imóveis de menor valor pagavam uma alíquota plena e os imóveis de maior valor não pagavam sua alíquota plena, então era desequilibrado. Eu tenho certeza que todos aqui não concordam e não querem voltar para aquele modelo injusto. Nós fizemos uma proposta de legislação que trouxe equilíbrio, a gente trouxe equilíbrio a partir de agora. Agora, precisa fazer reflexão em razão da forma que se chegou no valor? Estou disposto a fazer reflexão, mas vamos discutir isso de forma séria e não vamos se eximir dessa responsabilidade de discutir o orçamento. É isso.
Existe mais algum vereador inscrito em explicação pessoal? Nenhum vereador inscrito. Não havendo mais nenhum vereador inscrito em explicação pessoal e não havendo mais nada a ser tratado nesta sessão, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária e sessões extraordinárias no dia 3 de abril de 2018, às 18 horas. Aproveito a ocasião para convidar a todos. Amanhã temos a apresentação de 10 anos do Projeto Guri, onde vai ser entregue a moção de congratulações que foi aprovada por unanimidade aqui nessa casa, às 19 horas, no Centro de Convenções. Então, dou por encerrada essa sessão às 19 horas e 3 minutos. Boa noite a todos.